e vocês são poupados de cicatrizes terríveis que são geradas quando nós não estamos diante do Senhor. Mas eu louvo a Deus, a coordenação, muito lindo, a dedicação dos nossos irmãos, das nossas irmãs, com esse trabalho maravilhoso. O tema enraizados, meus irmãos, é um tema sugestivo nos dias tão raso que nós estamos vivendo. Tudo tem mudado e mudado muito rápido. Quando você pensa que algo vai consolidar, já mudou, já tomou outra forma, já tomou outro rumo, e nós temos visto que em todos os setores, a rapidez com que as coisas têm mudado são assustadoras. Mas a igreja, o Campo de Maringá, decidiu trabalhar com os adolescentes enraizados. É um tema forte, pastor, é um tema forte, muito forte. E eu louvo a Deus que Deus está movendo, viu, adolescentes? Deus está olhando para esta geração com um olhar diferenciado. Estive há 60 dias pregando em Florianópolis, num retiro de adolescentes, e o tema que foi dado ali, também é um tema muito sugestivo e forte. Diz assim: quem governa a si mesmo, leva o reino para qualquer lugar. E era um trabalho de adolescentes, irmãos. Quem governa a si mesmo, leva o reino a qualquer lugar. E eu olhei para aqueles adolescentes e fiquei pensando, meu Deus, que tema é esse sobre governo? Sobre saber governar. E, acima de tudo, governar a si mesmo. Quando a gente aprende a se governar, teremos a capacidade de governar muitas coisas. Amados, esse tema, enraizados, me veio várias passagens bíblicas no coração, vários adolescentes que a Bíblia Sagrada faz menção, de adolescentes que influenciaram não somente a família, não somente o bairro, mas adolescentes que influenciaram nação. Às vezes nós olhamos para grandes autoridades, tanto no nível religioso, enfim, vários aspectos de liderança, e dificilmente a gente vê um adolescente se destacando com relação da idade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o pastor Antônio fez menção de uma leitura de Samuel, quando na adolescência ele já estava ouvindo a voz de Deus. Nós temos várias passagens bíblicas, desde Daniel, dos seus amigos, do Samuel, da jovem da casa de Naamã. São vários relatos bíblicos de Josias, que tiveram na sua fase de adolescência o privilégio de influenciar uma nação, de sacudir uma nação, de mexer com a estrutura de uma nação. Em rápidas palavras, eu quero falar a respeito de um adolescente muito conhecido da igreja, dentro de um texto bíblico, mas também um adolescente que influenciou a nação, quando adolescente, quando já jovem, quando adulto e quando velho. Ele continuou influenciando, mas a sua influência começou quando ainda ele era adolescente. Então eu quero ler com vocês, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido de toda a igreja, pois nós aprendemos sobre ele desde o jardim de infância. Já vem nos contando a história, já vem nos falando sobre esta passagem bíblica, mas eu quero estar alienado ao tema que vocês escolheram, sobre estarem enraizados, pautado na vida do rei Davi. Nós vamos ver porque é importante a gente criar raízes em Deus. E não só ver o porquê, como é importante, mas como criar essas raízes. Como nos aprofundar no Senhor, como nos aliançar
ao ponto da gente de passar a adolescência, enfrentar a juventude, a maioridade, enraizada em Deus, não permitindo que as tribulações da vida nos tire do propósito que Deus estabeleceu para nós. Aqueles que acharam, por favor, se puderem colocar-se sobre os pés, capítulo 17, verso de número 22, capítulo 17, verso de número 23 ao verso de número 30, que nos diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia de diante dele e temiam grandemente. Guarde bem, irmão. O gigante afrontava, um adolescente ouvia e os homens fugiam. Guarde bem. Um gigante afrontava, um adolescente ouvia e os homens fugiam. Não era o adolescente que fugia, eram os homens. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, e ele lhe dará sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem a quem ferir este filisteu? E tirar a afronta ou a vergonha de Israel. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se. Repita comigo. E desviou-se dele para o outro. E falou conforme aquela palavra. Podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos diante desta passagem. Uma passagem brilhante, conhecida, fantástica, pois ouvimos muitas pregações relacionadas à batalha de Davi e Golias. Mas sempre damos ênfase à pedrada que Davi deu. Sempre focamos o momento em que Deus decide usar Davi e derrubar aquele gigante. Mas quando nós olhamos para o contexto histórico da passagem do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, eu pensando sobre o tema enraizados, estar firmado, estar aliançado, estar ligado profundamente em algo, se tratando da pessoa do nosso Deus, me veio à memória esta passagem bíblica quando o pai de Davi, sabendo que os irmãos de Davi estavam no campo de batalha, sempre ele pedia para que Davi descesse e olhasse para ver como estavam os seus irmãos. E nessa feita ele arruma alguns alimentos para que Davi leve. Davi vai fazer o que o pai disse sem questionar. Davi não questiona, não indaga, não contraria seu pai. Decide obedecer e desce àquele campo de batalha. Chegando naquele campo de batalha, ele distribui os queijos aos capitães, ele observa que os irmãos estão seguros, e no momento exato que Davi está no campo de batalha, o gigante
a qual estava envergonhando Israel. Se levanta para proclamar as suas ameaças, se levanta para envergonhar o povo de Israel, se levanta para afrontar o povo de Israel. Naquele momento que o filisteu está zombando, guarde bem, adolescentes. Davi está ouvindo, está vendo, há um exército diante da linha onde haveria a afronta. A Bíblia diz, com o afrontar do gigante, os homens fugiam, tremiam e se acovardavam. Quem fugia? Os homens. Mas entre o gigante afrontador, entre o exército atemorizado e aterrorizado, havia um adolescente, vivendo o mesmo cenário de afronta. De um lado, o tremendo gigante, pedindo para que Israel desse um homem. Do outro lado, um grande exército, temendo e tremendo e fugindo. Entre o gigante e entre o exército está um adolescente. Só que este adolescente não é um adolescente comum. Não é um adolescente, como alguns dizem, Nutella. Ele é um adolescente enraizado. Por mais novo que ele era, ele já havia criado raízes em Deus. Ele já havia tido experiências com Deus. Ele já havia conhecido Deus de um nível de profundidade tão relevante que quando o gigante está afrontando, os homens fugindo e correndo, ele se posiciona. Ele diz, espera aí, o que está acontecendo aqui? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Em outras palavras, Davi estava dizendo, quem ele pensa que é? Quem este homem está achando que é, para que ele venha, grite, zombe, gera um ambiente de ironia e afronta, e ninguém faz nada? Queridos, olhem bem o que eu vou lhe dizer. As nações estavam de olho nesta guerra. Era um ambiente de muito temor e tremor. Era um momento decisivo na história de um exército e na história de um homem. Era um ambiente para homem, mas lá dentro estava um adolescente. Aquele ambiente não era um ambiente para adolescente. Este ambiente, pastor Antônio, era um ambiente para homens experimentados na guerra. Não era um ambiente para um adolescente, mas um ambiente para homens experimentados na guerra. Tinha entre eles um adolescente que foi conduzido para levar queijo e para ver como seus irmãos estavam. Agora ele olha a afronta, os homens estão temendo e tremendo, se acovardando, e Davi se posiciona, escute bem, para onde o Senhor vai nos levar. Não é a idade que faz de mim um homem, mas é o nível do posicionamento que eu tenho diante de Deus. Guarde isso. Homens de estatura e idade fugiam. Um adolescente com pouca idade, pouca estatura, se posicionou. Parou, perguntou o que era aquilo, lhe deram o relato e disseram assim, tem mais. Quem vencer esse gigante aí, o rei vai enriquecer, vai dar-lhe a filha como esposa, a família do tal não vai pagar imposto. Olha, quem venceu o gigante vai ter uma vida extraordinária. Guarde bem, quem vencer o gigante vai ter uma vida
extraordinária. Então os homens estão tendo a oportunidade da vida deles, mas ninguém se posiciona. E um adolescente vai se posicionar. E esse adolescente que nós já ouvimos desde criança sobre a sua história, Davi não se tornou vencedor quando derrubou Golias. A vitória de Davi não foi quando Golias tombou. Davi já veio dos bastidores como um verdadeiro vencedor. O Davi que venceu Golias não nasceu nesse campo de batalha. O Davi que nasceu Golias nasceu no obscuro dos desertos, das pastagens, nos lugares secretos, aonde ele estava sendo enraizado, aonde ele estava crescendo em Deus. Quando alguém está crescendo em Deus, o público não está vendo, o holofote não está vendo, a multidão não está vendo, mas Deus está vendo. Davi não se tornou vencedor porque derrubou Golias. Davi se tornou vencedor por já ser um adolescente enraizado em Deus. Agora a pergunta é: qual é o caminho que Davi pegou para se tornar um jovem, um adolescente tão convicto e tão seguro de que Deus jamais lhe abandonaria? Porque nesse momento de batalha, meus queridos, é um momento decisivo. Esse menino está vendo a estatura do gigante, a capacidade do gigante, o poder do gigante, e está de outro lado vendo um grande exército temendo e tremendo, e agora ele está entre esses dois tipos de duelo, que não está sendo duelo, mas afronta, e ele vai se posicionar. E nesse posicionamento dele, ele vai revelar as vantagens de você ser raizado em Deus. E ele vai revelar como é que ele adquiriu isso. Escute, ninguém vai estar enraizado em Deus de tal maneira para ter um nível de confiança tão relevante ao ponto de o gigante que amedrontava uma nação não amedrontou o adolescente. Mas Davi construiu a sua vida de raízes em Deus através da primeira coisa. Isso aqui, irmãos, é arroz, feijão, a gente ouve todos os dias, mas muitos vivem muito pouco. Sabe qual é o primeiro ingrediente para que você crie raiz em Deus? Obediência. Se você pegar a jornada de Davi como adolescente, o pai diz vai, ele vai. O pai diz vem, ele vem. Ele não é um adolescente que confronta o pai. Ele não é um adolescente que rejeita as ordens do pai. Ele não é um adolescente que ignora as tarefas que o pai lhe concede. Ele é um adolescente que está decidido a obedecer o seu pai, está disponível para atender o comando do seu pai. E quando nós optamos para a obediência, Deus começa a descortinar coisas extraordinárias no mundo espiritual. A obediência é a chave que nos aprofunda em Deus de um nível tão profundo. E quando Deus olha em Davi, o nível de obediência ao pai dele, Deus não foi em vão que já havia escolhido ele, o rei segundo o coração de Deus. Adolescentes, igreja do Senhor, Deus sempre escolheu alguém para marcar uma geração. Ele sempre buscou alguém para influenciar uma nação. E eu estava olhando aqui, quantas gerações nós estamos vendo aqui dentro. Não é uma, é dezenas de gerações. Pai e filho, quantas gerações temos aqui? Quantas? E ali tem os netos, as netas. Já são 3, só da família. Agora olha quantas pessoas nós estamos aqui. Quantas gerações são que estão reunidas no mesmo lugar.
para ouvir uma palavra, porque estão desejosos de se tornarem pessoas enraizadas em Deus, de tal maneira que quando um gigante se levantar, você pode ver alguém correndo, alguém fugindo, alguém cedendo, e você vai dizer: não, não fugirei, eu sei com quem tem andado, e quem tem andado comigo, eu estou enraizado em Cristo, e não vou ceder a este gigante. Davi se tornou um adolescente praticamente vencedor, porque ele sempre escolheu o caminho da obediência. A obediência, meu querido, ela te coloca em lugares que outros nunca chegarão. A decisão de ser obediente ao pai, a decisão de ser obediente à mãe, a decisão de ser obediente aos seus líderes, a decisão de ser obediente aos seus professores, a decisão de ser obediente aos seus pastores, isso vai te credenciando, e raízes espirituais vai se alicerçando em Cristo, quando Deus encontra um jovem, um adolescente disposto a obedecer. A obediência é o caminho. Escute, eu ouvi muito aqui sobre intimidade, experiência com Deus. Quantos gostariam de ter uma experiência de um nível profundo? Diga amém. Não tem outro caminho a não ser pela obediência. Porque o caminho da obediência, ela gera em nós maturidade espiritual. O caminho da obediência é o caminho que vai gerar em nós uma experiência com o nosso Criador. Nós estamos vivendo uma era que nós estamos ouvindo o evangelho de diversas formas. É pela internet, é por televisão, é por entrega de panfleto, é por divulgação, é por mídia. Estamos ouvindo o evangelho, mas estamos vendo tão pouco o evangelho. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é vê-lo acontecer. E o Senhor marcou este congresso para separar adolescentes, para influenciar Maringá, influenciar o Paraná, influenciar o Brasil, influenciar as nações. Há uma urgência no céu de Deus dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Deus está sedento por uma geração que olha para cima e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está desejoso por uma geração obediente, disposta a ser conduzida. Por que Davi se posiciona com convicção diante da batalha? Porque ele sabia que a obediência em Deus lhe dava segurança da presença de Deus no dia mau. Os nossos irmãos cantaram. A irmã disse a vocês, adolescentes, que haverão dias difíceis. Haverão dias turbulentos. Mas se vocês estiverem enraizados em Deus, soprarão-se os ventos, subirão-se as águas, descerão a chuva, mas vocês ficarão firmes, porque estão ligados em Deus. Então Davi, o caminho que ele pega para ele agora, está vivendo. Pastor Jacques, eu estava pensando que eu estava ali lendo. Se Davi não obedece o pai, ele teria perdido a maior oportunidade da vida dele de ser honrado. Olha aqui. Tem hora que o teu pai e tua mãe pode pedir algo que será o ambiente certeiro para Deus lhe honrar. Se Davi não obedece o pai, ele não vive a experiência de vencer o Golias. E se ele não vence Golias, ele não é conhecido entre as nações. E o nome do Senhor não avança. Então o que Davi fez? Primeiro caminho, obediência. Agora olhe para mim. Qual é o nosso nível de obediência? Se Deus decidisse olhar para nós assim e falar assim: hoje pela tua obediência eu vou batizar você com o Espírito Santo. Pela tua obediência eu vou derramar do meu Espírito, eu vou te renovar. Pela
o nível de obediência. Eu vou te levantar hoje, eu vou lhe liberar uma palavra profética, eu vou lhe conceder agora um propósito de missão, pela sua obediência, o que nós receberíamos de Deus hoje. Porque a obediência, ela gera um cenário para que a gente se torne enraizados em Deus. Nos tornamos firmes. Nos tornamos assegurados, conectados, ligados profundamente em Deus. Mas outra coisa. Onde tem um relógio? Meu horário está indo, irmãos. Outra coisa, escute bem. Davi demonstrou ser um adolescente enraizado, porque ele pegou o caminho da obediência e isso fez ele crescer em Deus. A obediência sempre foi o carro-chefe para que a gente venha construir a nossa espiritualidade e venhamos ter uma comunhão com Deus em todas as instâncias da nossa vida. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Davi estava ouvindo que tinha uma proposta de futuro, sim ou não? E qual era a proposta? Riqueza, família e se livrar do imposto. Tem coisa melhor do que essa na terra? Mas já pensou? Vou te dar riqueza, vou te dar uma mulher para você casar e tua família não vai pagar imposto. Irmão, olha que proposta. Mas Davi é apenas um adolescente pensa nisso. Ele, se fosse dependendo, o adolescente fala, o que eu quero com esposa? Vou casar agora não, porque assim é a geração de hoje. Vou casar não, não quero nem saber. Esse quer namorar, mas não quer cá. Ele não quer cá. Davi olhar e falar, mas só dinheiro até quero, mas casar talvez eu não quero, imposto. Mas Davi observou, irmão, e Davi fez assim, vem cá, moço, fala para mim o que há de se fazer. Dinheiro, família e está livre de imposto. O Eliabe, olha aqui, quem tem irmão dos adolescentes, quem tem irmão em casa aí? Levante a mão. Segura. Você vai ver onde vai ser o primeiro gigante que você vai ter que derrubar. Davi está falando. Davi está querendo saber, ele ouviu uma proposta de futuro brilhante. Davi falou, peraí, tem uma recompensa para derrubar o grandão? Qual é? Riqueza, família e livre de imposto, toda a família desse tal. Aí o irmão de Davi, Eliabe, olha para Davi e começa a fazer o que com Davi? Zombar, ironizar, rejeitar, desfazer de Davi. Ele se posiciona para humilhar Davi. Ele ficou incomodado com a presença de Davi. Ele fala, olha, o que vieste fazer aqui, rapaz? Em outras palavras, aqui não é lugar de moleque, não. Ele pensa que eu não sei. A quem você deixou aquelas pequenas ovelhas? Olha, a desonra que o irmão estava cometendo com ele. Desfazendo do trabalho pastoral de ovelha. Humilhando ele no meio das pessoas. Pensa que eu não conheço o teu coração? Não, porque a Bíblia diz que só Deus conhece o coração do homem. Mas ele quis dizer que Davi era presunçoso. Foi ali só para sondar. Mas Davi foi a pedido do pai. Agora escute bem. Davi tem um homem da sua família ironizando. Sim ou não? Davi está sendo humilhado pelo irmão. Sim ou não? Tem adolescente aí que os irmãos mais velhos humilham ou não? Desfaz de você? Diz que você não vai chegar a lugar nenhum? Diz que você sonha alto demais? Diz que isso é coisa da sua cabeça? Se preocupa não, continua sonhando. Olha, Eliabe está acabando com Davi. Aí tem um versículo ali, irmão, que Davi só fala, o que fiz eu agora? Não há ocasião? Aí Davi faz isso aqui, ó. Fala com a minha mão. O que há de fazer? Um jovem enraizado, ele não permite ser parado e roubado do seu propósito
por causa daqueles que estão com medo de enfrentar o gigante. Aqueles que não estão conseguindo ver o que você vê, aqueles que não sonham o que você sonha, aqueles que estão se acovardando diante do lugar que você está disposto a avançar, eles sempre escolherão e vão escolher a crítica, porque a crítica ela tem o poder de paralisar, ela tem o poder de ferir, ela tem o poder de roubar o foco, ela tem o poder de te tirar do propósito que você estava seguindo. Escute, quantos aqui não pararam por causa de crítica, não saíram de lugares por causa de crítica, não deixaram amizades por causa de crítica? A crítica tem o poder paralisante. Mas Davi não é um jovem com as suas emoções desconstruídas. Já viu um jovem preparado. Quando o irmão critica, ele muda o foco. Ele não permite, ele aprendeu a dominar as suas emoções, ele aprendeu a mudar o foco. Adolescentes, olhem bem para mim hoje. Se de tudo que eu falar aqui, meu tempo está terminando, leve esta palavra para casa. Aprenda a lidar com as críticas, porque a vida toda alguém vai ficar incomodado com o teu sucesso, com a tua vida, com a tua visão, com o teu desejo, com os teus sonhos. Sempre haverá alguém para te criticar, mas sempre haverá Deus para te honrar, se você estiver na obediência. Davi pegou, olhou e falou: espera aí, não vou dar ouvido. Olha aqui, o irmão criticando e alguém do outro lado apresentando uma proposta de futuro, sim ou não? Aí ele falou assim: eu vou abandonar esse murmurador e vou voltar para quem pode me oferecer um futuro brilhante. A Bíblia diz assim: Davi virando-se. Davi falou: Eliabe, murmurador, medroso, covarde. Só faltou falar, ele não falou não, irmão, só estou usando. Davi ignorou a crítica, olhou para o homem e falou: vamos lá, fala para mim, o que há de se fazer? Riqueza, família e livre de imposto. Manda avisar o rei que eu vou lutar. Agora olhe para mim, que aqui eu quero me prender um pouquinho. Quem são as pessoas que você anda ouvindo? Quais são as propostas de futuro que vocês andam discutindo? Quais são os alvos estabelecidos com relação ao amanhã da tua vida? Davi, ele teve que escolher se ofender com a crítica do irmão ou continuar ouvindo quem estava lhe apresentando uma proposta de futuro. Davi não pensou duas vezes, ele virou as costas para a crítica, para o escarnecedor, e olhou para quem estava lhe apontando um futuro brilhante. A palavra de Deus nesta noite é: sempre haverá um momento de escolha, e vocês adolescentes precisarão saber escolher a quem ouvir, com quem andar, com quem comungar, com quem se assentar, por onde passar. Davi era um jovem tão enraizado que ele ignorou as pessoas que lhe faziam mal e olhou para aqueles que estavam lhe apresentando coisas boas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus quer nos levar a lugares extraordinários. Mas quem nós estamos ouvindo? A quem nós estamos dando ouvido? Aquela pessoa que está dizendo assim: você é feia, você é feio, o seu cabelo é feio, a sua roupa é feia. Ou você está olhando: moça, você é uma menina de Deus, rapaz, você é um moço de Deus, você vai chegar em lugar extraordinário. Quem vocês estão ouvindo? Vamos pensar um pouquinho mais. Pega aí um grupo de 6 amizades. Vamos lá, adolescentes. Isso aqui não é só para os adolescentes não, meu irmão. Estou focado neles, mas é para a igreja toda. Diga para mim, se depender do seu ecossistema, se depender das pessoas com quem você se assenta, quais são os projetos que vocês discutem? Quais são os sonhos que vocês debatem? Quais são as estratégias que você coloca diante de Deus junto com o teu grupo? Ou vive a vida sem sonho,
sem projeto, não se assenta com ninguém. Quando se assenta, talvez é para criticar um, para criticar outro, falar mal daqui, falar mal de lá, falar mal do governo, falar mal da cidade, falar mal do patrão, falar mal da empresa, falar mal do sol porque está quente, falar mal da chuva porque veio, falar mal do frio porque gelou, falar mal da poeira porque ataca alergia. Ou a gente se assenta e diz assim, olha, eu tenho um sonho. E o meu sonho é extraordinário, é esse. O pastor Jacques, a coisa mais boa que tem é a gente se cercar de pessoas que sonham. Pastor Antônio, quando a gente senta e começa a idealizar coisas e as pessoas vêm somando, vocês precisam escolher pessoas certas para vocês sentarem com eles, discutirem um assunto. Davi parou e falou, não vou andar com quem só fala mal, não vou dar ouvido para o crítico, eu estou enraizado em Deus, e as minhas raízes estão tão fundamentadas em Cristo, em Deus, que eu quero sonhar com um futuro brilhante. Esse homem está falando de riqueza, esse homem está falando de família, esse homem está falando de coisas boas, eu vou ouvir coisas boas, e vou me apegar às promessas, e vou derrubar esse Golias. Escute, a recompensa motivou Davi a lutar com Golias. Por isso que é importante você se cercar de pessoas que sonham, porque os sonhos te dão vida para continuar. Agora, pessoas que só reclamam te fazem parar. Pode notar, se você se cercar de pessoas que só reclamam, elas não saem do lugar e você também não sai. Mas se você se cercar, jovens e adolescentes, de pessoas que sonham, você vai sair do lugar, como eles também sairão. Então, todo jovem enraizado, ele precisa pegar o caminho da obediência. E também precisa aprender a lidar com crítica. Davi teve que aprender muito cedo. Nesse momento, segundo alguns estudiosos, ele tem de 15 a 17 anos de idade. Mas o primeiro processo de rejeição que Davi viveu, aonde foi? Vocês lembram? Dentro de casa. Hoje, vocês que trabalham com adolescentes, vocês sabem disso. A maior dificuldade é que ele se sente sempre rejeitado. Rejeitado na família, rejeitado no colégio, rejeitado no grupo, rejeitado. A maioria hoje, nós estamos trabalhando constantemente, não é só com adolescente, jovem, adulto, irmão, pessoas que estão vivendo o processo da rejeição. Não estão sabendo lidar, pensando que isso é o fim do mundo, que isso veio para te desconstruir, para te arruinar. Não, deixa eu te dizer uma coisa, adolescente, quando Deus te permitir passar para um processo de rejeição, Ele quer criar raízes em você, sabendo que nem todos te aceitarão, nem todos vão querer você do lado, nem todos vão querer você no ambiente, mas não importa se eles vão querer ou não, o importante é que Deus te quer, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco, e é Ele que nos faz vencer. Davi não está enfrentando a rejeição no campo de batalha. Davi já teve que enfrentar em casa quando o pai rejeitou. Precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos desenvolver a capacidade. Aqui, está a urgência e a necessidade desse tema. Um adolescente enraizado, ele sabe lidar com a rejeição. Ele sabe olhar e dizer para a pessoa que está rejeitando, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei qual é a minha identidade. Se é o menino, olha para mim. Quando alguém te rejeitar, você diz assim, eu sou filho amado de Deus. Meninas, quando alguém lhe rejeitar, diga assim, filhão, filhona, eu sou a princesa amada de Deus. Ninguém mais conhece o teu valor do que Ele. Ninguém sabe a tua essência do que Ele. E eu li uma frase um dia, estar com Deus é sempre estar com a maioria. Não importa se o número de pessoas é pequeno que gosta de ter você de perto. O importante é se aquelas que querem você perto têm os mesmos sonhos, têm a mesma visão, estão caminhando para um propósito de Deus, estão levando você para perto de Jesus. Então não aceite, não ceda no processo da rejeição. Seja mais forte do que ela. Cria raiz em Deus.
Para quando alguém te rejeitar, Deus sempre vai colocar alguém para estar com você. Davi vive esse processo em casa. E aqui eu não tenho tempo. Mas eu ia dar uma passada no pai. Eu teria que dar uma passadinha nos pais. Porque a maior crise de identidade não é gerada fora de casa. É gerado dentro de casa. É fácil falar assim: a minha filha está rebelde. O meu filho está rebelde. A pergunta é: você tem amado a altura para eles não se tornar rebelde? Tem tido tempo de qualidade, altura para eles não se tornar rebelde? Tem parado para ouvi-los, altura para eles não se tornarem rebelde? Porque é muito fácil terceirizar, trazer para a igreja para tentar tirar a rebeldia. O difícil é em casa sentar com eles, ouvir eles, entender eles, aconselhar eles e abraçar eles. Olhe para mim, pai. Qual foi o último abraço que você deu nele? Qual foi o último abraço que você deu nela? Qual foi o último gesto de carinho entregado a ela? A ele. A igreja vai ficando pequena quando a gente traz para a responsabilidade. Eu creio numa geração sarada, irmãos. Mas a cura virá dentro de casa. Os líderes espirituais, vocês são um socorro. É a âncora que eles se acatam para não naufragar. Mas nós, os pais, somos responsáveis para apontar o destino, dando a eles amor e carinho. Pastor, prega, volta a pregar para eles, estava tão bom. Eu concluo aqui. Um dia, eu vivi essa dor. 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. Um dia, eu descobri que as maiores cicatrizes dos meus filhos foram geradas por mim, na área emocional. A falta de um abraço, a falta de um beijo no rosto ou na testa, a falta de uma preocupação. O que está acontecendo, meu filho? Eu vejo que você está um pouco triste, mas é mais fácil falar: que cara é essa, moleque? Vamos parar com essa frescura aí? Vamos parar com a frescura? Que cara é essa aí? Ou é a cara de quem está vivendo o confronto e não está sabendo lidar e gostaria que o pai chegasse e lhe desse destino, que lhe orientasse, que mostrasse o quanto eles são importantes. Mas o que a gente faz? Sorri por de fora e fecha a cara por de dentro. É por isso que Deus está querendo converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Coloque sobre os vossos pés. É tempo, irmãos. É tempo. Sabe quem cria raízes nos adolescentes? Começa em casa. Por mais que Jessé não criou. Jessé falhou. Mas Davi, ele arrumou uma forma de se fortalecer. Adolescentes, em nome de Jesus. Eu não sei quais são as crises que vocês vivem. Mas eu quero dizer a vocês nessa noite: cria raízes em Deus. Porque o lugar que Deus quer levar vocês são lugares que nem desceu ao coração de vocês ainda. Alguns de vocês, há cidades que aguardam. Alguns de vocês, há estado que aguarda. Alguns de vocês, há nações que aguardam. Há nações. Há nações. Vocês poderão alcançar lugares extraordinários a partir do momento que vocês decidirem obedecer.
Obedeça. Quando alguém te criticar, quando alguém te rejeitar, não se fecha no quarto, não. Não se desespere. Olha no espelho e vê o teu valor. Diga para você mesmo que você é muito especial, porque você é. Jovem, você é especial. Você é muito especial, é tão especial que eu disse num curso semana passada, que estava ministrando, olhe bem para mim. Eu disse a um grupo de homens, eu falei assim, se vocês soubessem o valor que vocês têm, e eu olhei para um deles e disse assim, você sabe o valor que você tem? Ele encheu o olho de água e fez assim, e criado na igreja. Eu falei, você não sabe o valor que você tem? Eu falei, então vamos olhar para o céu. Jesus deixou o seu trono de glória, se despiu da sua majestade, se revestiu de uma humanidade, para morrer por mim e para morrer por vocês. Por que que ele morreu? Porque ele sabe do valor que nós temos. Ele sabe quem somos nele. Ele sabe que somos filhos dele. Então vocês não aceite com que os teus pensamentos e as tuas emoções te desconstrua. Faça igual Davi. Quando alguém tentar te tirar do propósito, você ignora ele, vira as costas e vai ouvir quem está lhe apontando o destino. Davi fez isso. Davi não ficou preso a nenhum tipo de crítica. Davi não quis tirar a vida. Davi não saiu do campo de batalha. Ele poderia ter dito assim, eu vou embora, Eliabe, e vou contar para o pai o que você está fazendo comigo aqui. Ele não fez isso. Ele se posicionou, pastor Jacques, e ele voltou para o assunto do futuro. Jovens e adolescentes enraizados estão focados no futuro com Deus. Estão focados num propósito com Deus. Estão diante da oportunidade da sua vida. E aqui a gente vai orar. Quando ele chega diante de Saul, Saul faz o que com ele? Abraça ou rejeita? Vamos lá, adolescentes. Saul abraça ou rejeita? Rejeita. Mais uma vez. Agora ele chega na autoridade mais uma vez. Mas o que ele diz? Essa é palavra minha. Ô rei, já fui rejeitado em casa. Acabei de ser rejeitado pelo meu irmão. E continuei de foco no futuro. E o senhor não quer porque está achando que eu não sou capaz, está me rejeitando. Mas eu continuo focando no futuro. E eu vou lhe contar uma história, rei. Aí ele vai contar a experiência que ele teve com Deus quando o pai não viu. Quando a mãe não viu. Quando o rei não viu. Quando os irmãos não viram. Mas ele estava crescendo em Deus, cuidando das ovelhinhas do pai. Na responsabilidade de obedecer, Deus fazia Davi crescer nos bastidores. No oculto do pasto, Davi crescia. Deixa eu te dizer, era aquele momento que você pode fechar o teu quarto, abandonar o teu celular, abandonar o teu iPad, abandonar o teu computador e começar a criar uma estrutura espiritual em Deus através da oração. Definir um propósito de vida em servir a Jesus e ser obediente a Ele e começar a orar. Davi não cresceu diante de Golias. Davi chegou grande diante de Golias, porque a grandeza de Davi não estava na sua estatura, estava na sua confiança em Deus. Ele sabia o quanto ele havia conhecido Deus de perto. E o Senhor está sedento para se revelar a nós. Esse último hino que foi cantado, leva-me além. O quanto estamos dispostos a ir além? O quanto estamos dispostos a pagar o preço para a gente ir além, igreja? A gente canta bonito, sim ou não? Leva-me além, leva-me além, leva-me além. E Deus fala, então vem, então vem, então vem. Ele quer nos levar.
a um nível de intimidade. E eu quero orar com vocês. Meu horário já passou 8 minutos, 13 minutos. Quero fazer um apelo aos adolescentes. Primeiro apelo. Talvez quando eu disse alguém que só fica te menosprezando, alguém que não consegue ver o teu valor e vive judiando de você, e você está triste por dentro, está magoado e magoada por dentro, mas você precisa livrar dessa mágoa. Eu quero convidar você que se entristeceu por uma crítica, por uma humilhação, por uma rejeição, e isso te incomoda, isso gerou algo muito ruim dentro de você, mas você entendeu hoje que Deus quer te levar além. Há lugares extraordinários, você precisa liberar esse perdão. Olhe bem, adolescentes. O Espírito de Deus está me dizendo que tem filhos que precisam perdoar o pai. Tem filhos que precisam perdoar a mãe. Tem adolescente que precisa perdoar amigo que está cantando aqui junto. Precisa perdoar a professora. E esta noite, quantos querem ir além? Diga amém. Agora eu viro para a igreja. Se você também carrega uma mágoa, por causa de um processo de rejeição, por causa de um abandono, porque alguém zombou de você ao ponto de você sair daquela empresa e mudar até de igreja, pela dor que você carrega, é uma noite de deixar no altar. Se há alguém aqui, irmão, desde os adolescentes, a igreja do Senhor, que precisa liberar perdão, eu preciso que você venha à frente hoje. Esse é o teu maior gigante a ser derrubado. Esse é o teu maior gigante. Talvez você até sonha com coisas, mas você se sente travado. Precisa liberar perdão, porque a ofensa te machucou. A ofensa te feriu e te paralisou. Mas hoje o Senhor quer te levar além. Tem várias pessoas, irmãos. Eu vou insistir um pouquinho, não vou insistir muito, porque o meu horário vou. Mas se há uma tristeza na tua alma, no teu coração, é hora de você sair do teu lugar e vir derrubar esse gigante que está dentro de você. É hora de você vir diante do altar e dizer assim: Senhor, eu não vou carregar mais essa mágoa comigo. Eu não vou permitir que essa crítica governe o meu ser. Eu não vou permitir, Senhor. Não vou permitir, porque eu não sou o que eles falaram. Eu não sou o que elas falaram. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu vou ir aguardando, irmãos. Ó, sabe essas pessoas que estão vindo? Estão indo de frente com o gigante. O gigante já começou a tombar. O gigante já começou a cair por terra. Propósito de futuro brilhante já vai chegar do céu para a vida dessas pessoas. A dor estava paralisando. A angústia estava querendo tomar conta por causa de uma ofensa. Te entristeceu, te abateu, te machucou. Mas hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer que vai mudar a tua história a partir do momento que você perdoar. Venha. Venha, não é para o adolescente. O pastor Antônio diz assim, que adolescente é abaixo de 130 anos. Então venha. Vamos derrubar esse gigante chamado mágoa. Nós vamos pisar nele hoje, vamos cortar a cabeça. Vamos levantar no altar de Deus um coração limpo. Limpo. E vamos dizer a Deus: leva-me além. Venha. Venha. Você dorme pensando nessa crítica. Você levanta pensando nisso. Você parou faculdade por causa disso.
Você abriu mão de um emprego brilhante por causa desta humilhação. Não era para você sair do lugar, era só para mudar o foco. Segundo apelo, eu vou orar com vocês. Se você ouviu esta palavra e entendeu que você tem um grupo de amizade que não está te apontando o futuro, mas que está tentando te tirar do caminho do Senhor, eu te convido a sair do teu lugar também. Nós vamos orar e Deus vai remover tudo aquilo que não é para estar no teu caminho. Talvez você não tenha força de sair daquele ambiente. Talvez você não tenha força de mudar o foco. Mas se essa palavra falou ao teu coração e você viu que você está cercado de pessoas que não estão te fazendo bem, vem à frente, eu quero orar por você. Deus vai começar a remover, irmão. Vai começar a tirar pessoas do nosso caminho. Vai começar a tirar pessoas de dentro da sua casa. Enquanto as pessoas estão vindo, deixa eu falar rapidinho. Pastor Antônio, pastor Jacques, um dia começou a frequentar a minha casa uma irmã. Muitos anos. Mas aquela irmã começou a gerar um desconforto. Minha esposa falou assim: meu bem, é o último dia que essa mulher entra aqui dentro. Eu falei: mas você vai proibir ela? Ela disse: eu não, mas Deus vai arrancá-la daqui. Estou indo para o quarto agora. Estou pedindo para que Deus feche a porta da minha casa para essa irmã. Rapaz, falei: meu Deus. Ela orou, irmão. A irmã nunca mais foi em casa. Nós não mandamos embora, nós não rejeitamos, não abandonamos, só falamos: Senhor, tira tudo aquilo que não é bênção do nosso caminho. Tira todas as pessoas que estão tentando me tirar do teu caminho. Nós vamos orar. Eu quero pedir à igreja de Jesus que está bem com o Senhor, aqueles que não têm nenhuma mágoa no coração, aqueles que não precisam substituir amizades, vocês vão orar por esses adolescentes. Há uma cura chegando para as princesas de Deus. Há uma cura chegando para a imagem e semelhança de Deus nessa noite. Filhos e filhas do Deus Altíssimo, hoje Deus vai sarar o teu coração. No teu abandono, Deus te acolheu. Quando te abandonaram, o Pai te abraçou. É por isso que você está aqui. Hoje você vai sentir um abraço que há muito tempo você desejaria sentir. Você vai sentir da parte de Deus. Alguém vai te abraçar aí na hora desta oração. E você vai sentir como que se papai estivesse te abraçando e dito assim: filho, eu estou aqui. Pai, mãe que está aqui hoje, não deite hoje sem fazer concerto com os teus filhos. Porque hoje vou fazer uma oração para que Deus converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Querido Deus, Senhor, nós estamos nesse congresso tão lindo e maravilhoso, aonde o barulho nasceu de dentro para fora do coração da tua filha e do teu filho. Senhor, é uma noite que o Senhor decidiu fazer uma proposta de futuro para os adolescentes do campo de Maringá. Aqui tem filhos, aqui tem filhas que estão chorando, Pai. Eles estão clamando ao Senhor, eles estão pedindo ao Senhor, eles estão precisando ser livres da ofensa que machucou, da ofensa que doeu, da rejeição que bateu a porta. Eles não soube lidar. Pai, eu oro pelo teu filho nesta noite, pedindo ao Senhor que estenda as tuas mãos. Tu conhece
o coração, tu conhece aonde está a dor, a ferida. Sara agora, Senhor. Vem tocando do alto da cabeça as plantas dos pés. Vai tirando toda angústia, vai tirando todo desespero, vai tirando todo sentimento de inferioridade hoje. E abra-lhe a mente e os olhos do teu filho, para que ele veja as coisas grandes e extraordinárias que o Senhor tem para ele. Pai, eu oro pedindo ao Senhor, que o Senhor abençoe os teus servos nesta noite. Toca, Senhor, no coração, toca na alma. Vai limpando e vai sarando, vai dando estrutura, vai enraizando ele em ti, Senhor. Que nesta noite as raízes começam a fruir, que as tuas filhas começam a ser enraizadas, que esse sentimento de angústia, que esta dor na alma, que essa tribulação vai saindo, vai deixando, vai perdendo as forças e vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Senhor, essa moça precisa avançar, esse rapaz precisa avançar. E hoje, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, arranca todas as dores da alma, arranca toda a ferida da alma. Sai agora, em nome de Jesus. Senhor, restaura as emoções deles, restaura as emoções delas, restaura eles, dê estrutura a partir de hoje. Faça dessa moça uma moça honrada, faça desse rapaz um rapaz honrado. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos, nós abençoamos as tuas filhas, nós abençoamos os pais que estão aqui presentes. Deus, converte o coração dos pais aos filhos, e converte o coração dos filhos aos pais mais uma vez. Converte, Deus, converte, e o teu nome será glorificado. Pai, oramos nesta noite e te agradecemos pelo milagre da cura, da libertação da prisão da alma, em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam livres, que a alma dos teus filhos sejam livres, que as emoções sejam livres, para viver o potencial que tu colocaste neles. Pai, eu te peço, em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga amém. Olhe bem, irmão, marque bem esses rostinhos aqui que estão enxugando lágrimas. Marque bem. Marque bem, e marque essa data, que alguns vão voar. Vão voar, que o Pai vai dizer o que aconteceu. Pai, Deus converteu meu coração ao Senhor. Mãe, Deus converteu. Amém, amado? Deus os abençoe. Glória a Deus, aleluia. Falei que Deus ia falar com a gente, né? Irmãos, rapidinho, a gente quer agradecer a